Olá, que a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão humana, esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aqui é o Diviraldo, pastor da Igreja Metodista no bairro Planalto, na cidade de Belo Horizonte. Que alegria, mais uma vez, poder compartilhar uma mensagem de esperança com você. Neste momento eu gostaria que você acompanhasse a leitura em Juízes, capítulo 16, do verso 23 ao verso 31, que assim está escrito. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu deus Dagom e para comemorar seus feitos, pois exclamavam: Nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso principal inimigo. E assim que o povo o avistou, passou a bradar louvores ao seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso adversário, responsável pela destruição da nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Com o coração cheio de júbilo, gritavam: Trazei-nos Sansão para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere a fim de divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: Por favor, deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagom, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor e ora: Ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais essa vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo todo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, exclamou: Que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a sua extraordinária força, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento de sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a família do pai de Sansão foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram nas terras que ficam entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Amém e amém. Amados e amadas, existem vários tipos de limites, entre eles o físico e o moral. Muitas pessoas têm problemas com o significado da palavra limites. Uns acham, por exemplo, que não se devem impor limites aos filhos, pois eles podem crescer traumatizados, principalmente se ouvirem repetidamente o não. Outros pensam que eles estão fora de moda, que os tempos mudaram e que não é preciso colocá-los em prática, ainda mais quando se trata de limite moral. Essas pessoas pensam que são livres para fazer o que bem entendem. Porém, os que permanecem firmes na palavra de Deus ainda percebem a importância da ação provocada pelo uso de limites e não se deixam levar por modismos ou achismos. Na história de Sansão, podemos observar como ele ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. No início da história, vemos que era um homem agraciado por Deus com uma força inigualável. Além disso, era um líder do povo de Israel. Todavia, Sansão cometeu um deslize fatal. Ele se esqueceu de Deus e se deixou enveredar pelos tentáculos da sedução. Não respeitou os limites estabelecidos e teve que arcar com as desastrosas consequências do seu erro. A falta de limites nos afasta de Deus. No entanto, é preciso lembrar que não é o limite físico que nos impede de chegar a Deus, mas o limite moral. O desvio da nossa conduta para longe da vontade divina
é uma afronta à santidade de Deus. Todas as vezes que ultrapassamos os limites de Deus para a nossa vida, ou seja, quando pecamos, corremos sério risco de nos afastar de Deus ao tal ponto que não conseguimos mais retornar. Apesar de Deus ser misericordioso, não podemos brincar com sua bondade. Por isso precisamos respeitar os limites de Deus, lembrando sempre que para pecar não é preciso odiar a Deus, mas basta esquecê-lo. Meu querido e minha querida, quem ignora os limites perde o caminho. Neste momento eu quero fazer uma oração pela sua vida. Feche seus olhos, se você puder, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos neste momento colocar diante do Senhor a nossa vida. Colocamos diante do teu altar, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, as nossas faltas, e suplicamos ao Senhor que o Senhor a cada dia nos direcione, ó Deus, os teus caminhos, segundo a vontade que o Senhor deseja para cada um de nós. Pai, nessa hora eu te peço, haja de graça e misericórdia e venha, meu Deus, nos limpar de tudo aquilo, ó Pai, que nos afasta do Senhor. Neste momento, ó Pai, aquilo que o Senhor estabeleceu como limites, como mandamentos, que nós possamos cumpri-lo com prazer e alegria, sabendo que o Senhor estabelece é, ó Deus, agradável para nós, é bom para nós, ó Deus, é perfeito para nós, e por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sujeitar ao Senhor, que nós possamos ser obedientes dia após dia, e nós possamos a cada dia experimentar, ó Deus, a tua misericórdia, a tua bondade sobre as nossas vidas. Senhor, sê propício a nós, tem misericórdia de nós e nos ajuda, meu Deus, nos ajuda na caminhada da fé. Nós oramos neste momento, suplicamos, ó Deus, a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do nosso Deus.